Vamos lá, povinho, para o segundo vídeo. Olha só, esse segundo vídeo eu vou começar falando de um problema. Eu vou falar o problema para não precisar escrever muito, beleza? E aí, o que eu quero com esse problema? Só te mostrar que existem aplicações para a função do primeiro grau, que a gente não está vendo função por função, cálculo por cálculo. A gente vai ver onde a gente usa essas coisas, tá certo? Então, qualquer situação da vida em que você queira tentar prever algum resultado, em que você queira enxergar as mudanças de valor, as variações de valor de alguma coisa, você pode lidar com função. Tomando o cuidado de que para uma relação entre conjuntos ser função, você precisa ter muito bem definidos domínio, contradomínio e lei de formação. Tá? Senão não é função, é uma relação qualquer. Beleza? Bom, eu vou dar um exemplo aqui que é o seguinte. Um exemplo até que tem coisa interessante para a gente ver. Tá? Uma coisa que a gente lida muito hoje em dia é o Uber, né? Uber, e até pouco tempo atrás o táxi era muito mais popular do que o Uber. Bom, aí acontece o seguinte, funciona mais ou menos assim, tanto no Uber quanto no táxi, é 99, qualquer aplicativo. Você só de entrar no carro você paga uma taxa. E depois você paga um valor adicional a cada período, a cada distância que você anda, certo? No Uber tem várias coisas que levam em conta aí, horário, se tem trânsito, a distância, tá? Para ele te cobrar. No táxi ele leva em conta a distância e o tempo que você está dentro do carro, tá? Então vamos fingir o seguinte, que existe um aplicativo de corrida tipo Uber, que ele só cobra a taxa de embarque, tá? E o quanto você andou. E aí é o seguinte, olha só, a taxa de embarque, a taxa mínima é o seguinte, ó, deixa eu ampliar aqui para pegar o quadro todo. Pronto. Então olha só, a taxa mínima dele é de R$5. Então só de você entrar no carro, você paga uma taxa de R$5. Ó. Taxa, certo? Vou botar aqui fixa. R$5. E depois ele vai cobrar R$2 por cada quilômetro andado, certo? Então, por cada quilômetro, ele vai cobrar R$2. Bom, você pode andar meio quilômetro, aí você paga R$1, você paga proporcional ao que você andar. Tá? Se tu andar 10 metros, tu vai pagar só o equivalente a 10 metros desses R$2 aqui. Mas a cada 1 quilômetro inteiro você paga R$2, certo? Essa é a ideia. Bom, e aí eu te pergunto o seguinte, como é que eu poderia montar uma relação entre o tanto que eu percorri, ou seja, a distância que eu percorri e o valor que eu vou pagar? Repare que tem uma relação de dependência. O valor que eu vou pagar depende do quanto eu corri. Se eu tenho uma relação de dependência entre dois conjuntos numéricos, eu posso chamar eles de função, desde que eu defina muito bem o meu domínio, o meu contradomínio e a minha lei de formação. Então, olha só, vamos lá. Se eu estou falando de distância percorrida, do quanto eu vou andar, certo? Se eu estou falando do quanto eu vou andar, eu estou pensando em distância. Que tipo de valor eu posso usar para representar a distância? Qualquer valor que não seja negativo. Concorda comigo? Então posso ter número decimal, número inteiro, número da raiz de 5, qualquer valor. Qualquer valor que não seja um número negativo é a distância que eu percorrer. Beleza? Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma função, tá? Uma função em que o domínio, ou seja, os valores que eu vou usar como entrada, que são a distância, são quaisquer números reais, desde que esses números reais não sejam negativos. Então, são os números reais não negativos. E que tipo de valor eu vou obter como resposta? Também números reais não negativos, porque eu não posso pagar um valor negativo para o sujeito. Né? Então, vou ter aqui, ó, números reais não negativos. Ok? Eu poderia até pensar o seguinte, olha só. Eu poderia pensar nessa função aqui como uma função em que eu não tenho o zero no meu domínio. Porque não faz sentido, tá? Não faz sentido eu entrar no carro e sair. Eu chamar o carro e falar assim, não quero mais não. Não ando de Uber Celta. Você entra no carro e, eu entrei no carro e saí. Não faz sentido isso. Eu poderia colocar aqui essa restrição do zero, tá? Eu vou até trabalhar com ela depois. Eu vou fazer essa função e depois a gente faz a outra, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Essa aqui. E aí qual é a lei de formação? A lei de formação vai ser essa aqui, ó. A minha função
em que os quilômetros são a variável. Então é uma função que depende dos quilômetros, né? Quilômetros é a variável dependente, certo? Que função vai ser essa? Qual é o valor que eu vou pagar dependendo da quilometragem? Eu vou pagar R$5 fixo mais R$2 por cada quilômetro rodado. Essa é a minha função. Tá? Agora repara, se eu for fazer o gráfico disso aqui, se eu quiser fazer o gráfico, você vai pensar o seguinte, olha só, só vou usar números não negativos. Então só vou usar a parte positiva do gráfico. Números não negativos inclui o zero, porque o zero é não negativo. Tá? Eu não falei números positivos, números não negativos. Então olha só, eu vou usar só a parte positiva, porque eu não tenho nem distância nem valor a ser pago que é negativo. Ok? Outra coisa, se eu estou falando de números reais, lembra lá do outro vídeo. Se eu estou falando de números reais, eu estou falando de formar uma reta no meu gráfico, ou um segmento de reta, certo? Ou uma semi-reta. Lembrando, o que é reta? Reta é um conjunto de pontos na mesma direção que vai para sempre, para os dois sentidos. Semi-reta começa em algum lugar e também é um conjunto de pontos que vai para algum lado infinitamente, mas tem um começo. E segmento tem começo e tem fim, tá? Bom, então, nesse caso eu vou ter uma reta, um segmento, o que importa é que eu vou ter um pedaço todo preenchido. Como é que eu montaria esse gráfico aqui? Aquele esquema, cara, o velho esquema de você pegar e montar uma tabela aqui, f de k. Então, f de 0. 2 vezes 0, 0. Mais 5, 5. Estou montando aqui, depois eu jogo no gráfico, tá? f de 1. 2 vezes 1, 2. Mais 5, 7. Eu vou fazer só com números naturais. Por que só com os naturais? Porque vocês são uma pessoa esperta. Você vai pensar assim, ó. Eu já sei que intervalo de racional ou reais ou números reais formam uma reta. Para que eu vou me dar o trabalho de trabalhar com número decimal? Eu vou escolher os números inteiros e eu sei que não importa os pontos que eu ponho, ele vai estar todo preenchido ali no meio. Não precisa ficar testando o valor negativo. Teste os valores mais fáceis que você sabe, tá? f de 2. 2 vezes 2, 4. Mais 5, 9. Aí eu te pergunto assim, esses 3 pontos são suficientes para formar uma reta? São. Por quê? Vocês já devem ter visto lá em geometria que para traçar uma reta eu preciso só de 2 pontos. Se eu tiver um ponto só e te perguntar assim, quantas retas passam por esse ponto? Infinitas. Eu vou ter essa, infinitas. Agora, se eu faço 2 pontos, pergunto assim, quantas retas passam por esses 2 pontos ao mesmo tempo? Apenas uma. Então, para você montar o gráfico de uma função do primeiro grau, em que eu estou trabalhando com domínio contra domínio real, que vai formar uma reta, basta você fazer 2 pontos. Se tu fizer 2 pontos, tu tá com o teu gráfico na mão, porque você liga eles e a reta vai estar ali. Agora, se o teu domínio contra domínio são naturais, você sabe que vai formar só pontinhos. Aí é interessante você não fazer só 2 pontos, porque você tem que saber exatamente onde vão estar aqueles pontos. No caso dos reais, como vai estar tudo preenchido, bastam 2 pontos, que se tu fizer a reta, tu está preenchendo tudo, acabou, tá? Essa é a ideia. Então, ó, fiz 3 pontos aqui, tem até demais. Então, eu vou pegar meu gráfico aqui que eu vou fazer num livre, porque sim, certo? Vou ter aqui o 0, 0, aqui é o K e aqui é a F de K, ok? Então, eu vou ter, ó, 0, 1, 2. Não vou nem além, tá? E aqui eu vou ter, eu fui até o 9, então eu vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Então o sujeito quando entra no carro, se ele resolver entrar e sair, se ele não dá nada, ele já paga 5 pratas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então se o sujeito só entrar no carro, ele já paga, ó, 0 na horizontal, a imagem é 5. Já paga 5 conto aqui. Se ele andar 1 km, ele vai torcer para o meu pontilhado ficar certo. Se eu andar 1 km, ele vai pagar R$7. Aqui eu já poderia montar minha reta. Ó. Por que montar reta? Porque é um intervalo de números reais, tá certo? Vou botar aqui, ó. E vai para sempre, tá? Vai para sempre lá. Certo? O 2, ele vai cair no 9, não é isso? Vamos ver se vai cair certinho, ó. 2. Cai certinho porque eu fui medindo no olho certo.
caiu aqui, ó. Ó, ó. Eita. Certinho, ó. Viu? Então, não importa. O 3 ele vai cair certinho nessa reta, mas um pouco mais acima. Eu estou andando de quanto em quanto? De 2 em 2. Ó. 5, 7, 9, 11. O 3 eu vou pagar R$11 e por aí vai. Tá? Isso aqui é um pequeno exemplo só para você ver uma aplicação até boba de função do primeiro grau. Tá certo? Agora, se por acaso eu não tivesse esse cara aqui, se eu não tivesse a possibilidade de entrar no carro e sair, de não andar nada, eu não teria isso aqui, ó. Eu não teria o valor de não andar nada. Eu ia ter o que a gente chama de intervalo aberto. O que é intervalo aberto? Como eu estou falando de números reais, e eu não quero usar o zero, eu vou ter qualquer valor acima de zero. Ou seja, eu começo do zero, mas o próprio zero não conta. Porque nesse caso não faria sentido eu entrar e sair do carro. Então eu faço um pontinho furado, aberto no meio, para dizer o seguinte: eu até vou marcar esse cara aqui, mas o pontinho furado indica que ele não está marcado. É uma notação matemática. Quando você faz um pontinho marcado, significa que aquele valor, você até tem ele como referência, mas você não conta com ele. Tá? Então aqui eu não vou ter um valor para zero, não vou ter uma imagem para zero. Ok? Agora eu vou pausar para falar do último assunto que eu quero falar, e aí vai ajudar muito você a construir um gráfico. Tá? Eu vou pausar aqui e volto com o quadro trocado. Vamos lá. A gente vai falar agora de raiz de uma função. O que é a raiz de uma função? Isso não é só do primeiro grau não, tá? É de qualquer função. A raiz de uma função é o valor cuja imagem é zero. Ou seja, é o elemento do domínio que tem imagem zero, certo? É só você descobrir quem você vai pôr aqui na sua variável que vai zerar essa função, que vai dar a imagem zero. Tanto que raiz de uma função também é chamada de zero de uma função, por causa disso, porque é o valor do domínio que tem imagem zero. Tá? Então, olha só, aqui eu vou ter o seguinte, é uma função dos reais aos reais, maravilhoso, tranquilo de fazer gráfico, né? Só fazer. E a lei de formação é essa aqui, ó, 8 menos 2m. A gente tem feito até agora o seguinte, a gente atribui valores às variáveis e descobre as raízes, certo? Aqui a gente vai fazer o contrário. Como assim fazer o contrário? A gente quer achar quem tem uma determinada raiz. Então eu vou começar pela raiz. Eu vou começar ao contrário. Em vez de eu atribuir valor para descobrir a raiz, eu quero quem tem raiz zero. Então eu vou começar te dando a raiz para descobrir quem é o cara que tem essa raiz zero. Aí olha que interessante. Se eu quero descobrir quem tem a raiz zero, eu quero o seguinte, ó. Esse cara aqui tem que dar zero. Certo? Porque o valor que eu jogar aqui vai ter resultado zero. Ou seja, vai ter imagem zero, né? O cara que eu puser aqui vai ter imagem zero. Então, se eu igualar isso aqui a zero, eu vou montar uma equaçãozinha do primeiro grau que você sabe resolver. Nessa equação do primeiro grau, eu vou descobrir quem é essa raiz. Eu já te falo a importância disso, mas preste atenção. Vamos resolver aqui, ó. Vamos separar. Menos 2m vem para cá somando. 2m igual a 8. Vem dividindo, não é isso? M igual a 4. Então, olha só. Quem é a raiz dessa função ali? 4. Por quê? Porque se eu puser 4 aqui, qual é a imagem do 4? Ó, 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. É a raiz. Porque o 4 tem imagem 0. O 4 é a raiz. Beleza? É só isso. Raiz é só isso, tá? Essa função aqui, ó. Função dos naturais nos naturais. O gráfico dela vai ser um gráfico de pontinhos. Em linha reta, mas só pontinhos. Aí eu vou ter o seguinte, dos naturais aos inteiros, desculpa. Domínio natural contra o domínio inteiro. Aí, olha só. Você fala assim, isso é fácil. Você já falou ali, ó. Eu quero que a raiz seja zero. Que a raiz não, desculpa, que a imagem seja zero. E vou fazer isso aqui, ó. Vou descobrir quem é o valor. Ótimo, maravilhoso. Vamos descobrir quem é o valor. Uma equação do primeiro grau. Aí você pega esse 5, joga pra lá, nem isso, ó. Pronto. Descobri a minha raiz. Não descobri a raiz. Por que que você não vai ter raiz dessa função? Ora, eu achei meu número. E aí? Eu achei meu número, por que que eu não vou ter raiz? Lembra lá no 7º e no 8º ano, quando a gente via equações, a gente via um tal de conjunto universo? Que era o que a gente queria. A gente descobria a raiz de uma equação, mas queria que ela estivesse dentro daquele conjunto universo ali. Certo? Se não tivesse, a equação não tinha solução. É a mesma ideia, olha só. A minha equação para achar
quem no lugar do x vai dar 0, tem uma raiz, é menos 5. A equação, não estou falando da função não, a equação. Agora, a função não tem uma raiz. Por quê? X são os valores do meu domínio. Então, eu achei que o valor do domínio que tem imagem 0 é o menos 5. Mas olha quem é teu domínio. Menos 5 está dentro dos naturais? Não está. Tá? Então, essa função ela não tem raiz. O que eu quero que você veja? Eu quero que você veja o seguinte. Por mais que você ache um valor que vai zerar a função, que vai ter imagem 0, você tem que verificar obrigatoriamente se existe dentro do domínio esse valor que você achou. Tá? Ah, eu achei uma raiz positiva, só que meu domínio é só de número negativo. Você até achou o valor, mas será que ele cabe dentro do teu domínio? Se não couber, não dá. Ok? Então preste bem atenção nisso. E preste atenção também no seguinte, se eu não me engano, no dever de casa de vocês, eu passei uma questão que falava sobre táxi até, se eu não me engano também. E era até parecido com esse que eu trouxe para cá. Só que eu te peço duas coisas. Uma é para você me dizer uma função com base no quanto o cara vai pagar. Ou seja, é uma função que conforme ele anda, maior é o valor que ele vai pagar. E dentro do mesmo problema eu falo assim, me dá a função agora do quanto ele vai perder. Ou seja, do ponto de vista dele. Certo? Do ponto de vista do passageiro, ele está só perdendo. Do ponto de vista do motorista, ele está ganhando. Certo? Quando você pensa no valor da corrida, a gente está olhando do ponto de vista do motorista, que ele vai ganhar. Então esse valor vai sempre subir. Quando você olha sobre o ponto de vista do passageiro, ele está sempre perdendo. Por que eu estou falando isso? Porque esse problema eu te falo que o cara tem tanto em dinheiro. Então você tem que prestar atenção que o valor que ele tem para gastar é até determinado valor. Tá? É um intervalo, é um pedaço do conjunto, tá? Um pedaço de um conjunto que tem um limite. Certo? O cara não tem todo o dinheiro do mundo para perder num táxi. Tá? Só para você ficar ligado. Bom, é isso aqui. Gente, qual é a importância da raiz de uma função? Eu vou até trocar aqui, eu vou botar aqui de Z em Z, tá? Só para te explicar qual é a importância da raiz de uma função. Olha só, a raiz de uma função é o cara em que a imagem é 0, certo? Ou seja, a coordenada do eixo vertical é 0. O que isso significa? Significa que se eu estou num plano cartesiano e eu tenho uma imagem que é 0, por exemplo, aqui o ponto é 4, 0. Por quê? Porque se eu jogo 4 na entrada, eu tenho 0 na saída. Eu tenho 0 no na minha imagem, certo? Então, meu ponto é 1, 2, 3, 4, na altura 0. Ele está exatamente aqui em cima. E aqui é menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, na altura 0. Está exatamente aqui em cima. Olha que interessante. Os pontos que representam as raízes das funções, eles estão exatamente em cima do eixo horizontal. Toda raiz de função é o ponto onde o gráfico da função passa no eixo horizontal, certo? Vai facilitar muito a tua vida. Muito, muito, muito sua vida. Porque se você souber os pontos, o ponto, né? Porque eu estou falando de uma reta, ele só corta num lugar. Estou falando do ponto onde a função passa no eixo X, você tem um ponto importantíssimo. É um ponto de interseção, um ponto onde a função corta o eixo horizontal. Mas será que tem um ponto onde o cara corta o eixo vertical? Tem. Olha só. Se em cima do eixo X um ponto é marcado, a coordenada dele vertical é 0, é como se estivesse no chão, né? Qual é a altura dele quando ele está no chão? É 0, certo? Agora olha para o eixo vertical. Se um cara está aqui em cima, vou botar aqui, tá aqui, ó, 3. Que ponto é esse aqui? Ele está na direção de quem do eixo vertical? Do eixo horizontal, desculpa. Ele está na posição do 0, né? Olha que interessante. Se um ponto está em cima do eixo vertical, a coordenada x dele é 0. Lembra do que eu falei agora? Para marcar uma linha reta, você precisa só de 2 pontos. Então, olha só. Se você descobre esse ponto, e se você descobre esse ponto, teu gráfico está armado. Certo? Como é que eu descubro o ponto aqui do eixo horizontal? Acha a raiz. Achou a raiz, meu irmão? Chega aqui no gráfico e marca no eixo horizontal a raiz. E o ponto do eixo vertical?
Para achar a raiz, você joga 0 na imagem para descobrir quem gerou essa imagem. Para o eixo vertical, ao contrário. Joga 0 na tua incógnita e descobre quem é a raiz de 0. Quem é a imagem de 0. Descobriu a imagem de 0, meu irmão? É só você jogar ali. E digo mais, toda função do primeiro grau ela tem essa cara aqui, ó. Concorda comigo? Foi o que a gente falou lá no começo do primeiro vídeo. Isso aqui é minha variável, o x. Se eu jogo 0 no lugar do x, qualquer número vezes 0 vai dar o quê? 0. Some. Sobra quem? Em toda função do primeiro grau, a imagem de 0 é sempre o termo independente. Em toda função do primeiro grau, a imagem do 0 é sempre o termo independente. Se você olhar na tabelinha que a gente fez lá dos problemas de hoje, os lugares que a gente colocou 0, a imagem foi sempre o termo independente. Então, o que eu te digo aqui para encerrar esse vídeo? Se você tem uma função do primeiro grau, quer construir um gráfico, e você está lidando com números reais, conjunto dos números reais, faz o seguinte, acha esses dois pontos, acha o ponto da raiz e acha a imagem do 0 e marca no teu gráfico. Você vai ter um ponto na vertical e um ponto na horizontal. Com 2 pontos, se você ligar, você faz uma reta. Teu gráfico está feito perfeitamente só com 2 pontos. Qual é a vantagem de marcar os pontos em cima dos eixos? Você não precisa ficar fazendo âncora toda torta. Você já está em cima do eixo, ó. É só fazer. Ok? Vamos encerrar aqui então.